Na senda de um conjunto de iniciativas de valorização e divulgação dos valores identitários mortoseiros realizados nos anos anteriores, em 2014 o desafio foi trazer para a rua um grande desfile etnográfico que realçasse algumas das vivências de outrora das gentes desta terra, marcadas por essa ancestral relação terra-água que, desde tempos imemoriais, forjou a têmpera do povo marinhão. Os homens e as mulheres dos ranchos folclóricos, os camponeses da Beira-Ria e as andorinhas de São Silvestre, com o apoio da Câmara Municipal da Mortosa e da região de Aveiro, uniram esforços e vontades e lançaram mão à tarefa árdua, mas extremamente estimulante, de preparar, com elevado rigor histórico, um grandioso desfile a que deram o nome de Grande Cortejo Etnográfico da Terra Marinhoa. Este cortejo, resultado de intenso trabalho de preparação, encheu as nossas ruas no passado dia 10 de agosto de 2014, assumindo-se como o maior acontecimento etnográfico realizado em terras mortoseiras, não só em termos de dimensão, 44 quadros com mais de 150 figurantes, como em adesão do público que, aos milhares, acorreu ao centro do Bunheiro. O enorme sucesso alcançado por esta iniciativa deveu-se, sem qualquer dúvida, ao forte envolvimento de todos os intervenientes, destacando-se aqui o papel dinamizador assumido pelos elementos dos ranchos folclóricos já referidos. Celebrar a memória de um povo impõe partilha e conhecimento. A garantia do sucesso deste evento rapidamente foi assegurada tendo em conta o grande envolvimento das pessoas da comunidade que não se limitaram a assistir, mas foram parte ativa na concretização do cortejo. Como figurantes, juntaram-se aos elementos dos ranchos, ou disponibilizando animais, carros, máquinas e utensílios que ajudaram a construir, com elevado rigor, os quadros apresentados. Este vídeo perpetua, para memória futura, o extraordinário trabalho de recriação realizado e tem a pretensão de constituir um recurso documental que possibilite aos vindouros um conhecimento das vivências sociais e culturais das gerações que nos precederam. Noutros tempos, os jornais do dia eram vendidos na rua pelos jardinas que, de sacola ao ombro, apregoavam os acontecimentos que faziam as manchetes. Na nossa recriação, um ardina e uma moça marinhoa, trajados a rigor, antecederam o cortejo, distribuindo pela numerosa assistência não jornais, mas sim desdobráveis com a sequência dos quadros do desfile, possibilitando desta forma uma maior compreensão de cada uma das cenas. As características geográficas do nosso concelho são propícias ao uso da bicicleta, pois trata-se de um território praticamente plano e com distâncias entre núcleos urbanos relativamente pequenas, onde se pode utilizar este meio de transporte sem grande esforço físico. Por esta razão, a bicicleta foi, e ainda é, o meio de transporte adotado por uma grande parte dos mortoseiros. Hoje, alvo de um interesse crescente e de um número elevado de entusiastas, as chamadas pasteleiras faziam, no passado, parte do cotidiano das gentes marinhoas. A bicicleta era destinada ao transporte de apenas uma pessoa. Todavia, embora fora da lei, muitas vezes era transportada na bicicleta uma segunda pessoa, ora no porta-bagagem, ora no quadro, quando a necessidade a isso obrigava. Num tempo de poucos recursos, os jogos e brincadeiras dos mais pequenos eram simples e tinham por base artefactos feitos com criatividade pelos adultos, em particular pelos pais e avós. Objetos simples do cotidiano transformavam-se em brinquedos que faziam as delícias dos catraios,
garantindo horas de diversão num tempo em que só o passar dos carros de vacas perturbava, por breves instantes, o normal sossego das ruas e caminhos da nossa terra. Os brinquedos mais usuais eram o aro, o arco e a roda. Desde sempre se fez, por parte do género humano, o transporte de mercadorias à cabeça. Por ser uma atividade que exige bastante esforço físico, parece ser mais própria do sexo masculino. Todavia, foram as mulheres aquelas que mais abraçaram esta forma de transportar, carregando à cabeça praticamente tudo aquilo que lhes era possível e a necessidade as obrigava. Neste quadro apresentam-se as mulheres transportando à cabeça molhos de caruma, lenha e feijões, cesto de flores, canastra do pão, barril de água, bilha e canado do leite, condessa com a merenda e choiseira das galinhas. No entanto, o leque de carregos não se ficava por aqui. Por exemplo, as costureiras faziam trabalhos ao domicílio e, quando as freguesas não possuíam máquina de costura, era necessário transportá-la até lá. Então, uma pessoa levava à cabeça o maquinismo e outra carregava a mesa até ao destino. As areias cá utilizadas na construção eram provenientes de Santa Amaro, Estarreja ou de Jogueira, Aveiro. As primeiras eram carregadas diretamente na origem e transportadas em carros de vacas até ao destino. As de Jogueira vinham pela ria de barco mercantil e eram descarregadas nos nossos cais e ribeiras, satisfazendo encomendas de comerciantes locais. Os mais pobres, aqueles que não possuíam propriedades, tinham alguns direitos consagrados na tradição local. Nas terras de cultivo, apanhar ervas e ir ao rabusco. Nos juncais, apanhar junco macho e savarrinha. Nos pinhais, apanhar ramos secos, fitas de eucalipto e pinhas. Entre nós, existiram outrora famílias que se dedicavam à apanha de pinhas para venda, garantindo assim algum sustento. Era comum as famílias possuírem uma porca criadeira que, com as suas ninhadas, garantisse um bácoro para substituir o animal sacrificado, normalmente por alturas de São Miguel, e também propiciasse a angariação de algum dinheiro pela venda dos restantes leitões. Para garantir a qualidade da carne, os animais machos eram capazes. Existiam, contudo, pessoas que criavam porcos ditos inteiros para que fossem utilizados para cobrir as fêmeas, garantindo assim a continuidade da espécie. Para este serviço, estes porcos eram deslocados à casa das pessoas que pretendiam que as suas porcas procriassem. Esta deslocação podia ser feita a pé ou de carroça de burro, como ainda hoje acontece entre nós. Desde tempos imemoriais existiu o comércio porta a porta de azeite. Era seu ator principal, o azeiteiro. Este assinalava a sua passagem por intermédio de uma gaita tocada pelo próprio sopro que os potenciais clientes identificavam. Primitivamente, os azeiteiros usavam uma mula que carregava no dorso uma estrutura que suportava 2 latões, como se representa no quadro. Para maior capacidade de carga, passaram a usar a carroça puxada por 1 ou 2 mulas. Era comum as pessoas deslocarem-se aos lavadouros existentes nas redondezas para lavarem a roupa, sobretudo a mais grada. Lá tinham mais espaço e água corrente. A ida para o lavadouro fazia-se de manhã cedo, na perspectiva de se chegar em primeiro e poder escolher o melhor lugar, o olho. Ao ocupar o primeiro lugar, aquele que se localizava mais a montante, havia a garantia de se ter sempre água límpida. Por essa razão, a busca do olho gerava, por vezes, desavenças entre as lavadeiras que se travavam de razões. O quadro representa 2 mulheres a lavarem a roupa num dos nossos lavadouros e a pôr a roupa a secar na corda. Apresenta também 3 mulheres a caminho do lavadouro, uma transportando à cabeça uma bacia de zinco com roupa e uma barra de sabão, outras transportando a mesa de madeira com a trouxa de roupa em cima. Sempre que as embarcações começavam a meter água ou as peças de madeira de que eram feitas apresentavam sinais de apodrecimento, era fundamental proceder-se ao seu conserto.
A embarcação era transportada para a terra e colocada lateralmente, primeiro sobre um dos lados e depois sobre o outro, para facilitar a intervenção. Eram então calafetadas as juntas, após terem sido substituídas as peças de madeira que se encontravam deterioradas e, posteriormente, aplicado breu para conservação da madeira e impermeabilização da embarcação. Enquanto que as embarcações eram construídas em estaleiros por construtores navais, estes concertos eram, normalmente, realizados junto aos cais e ribeiras pelos mesmos profissionais. A apanha das enguias era feita através de diversas artes, sendo delas exemplo o galricho e a fisga. O galricho é constituído por um pedaço de rede de forma cilíndrica que termina em forma cônica, mantida aberta através de vários arcos feitos de vime e cana, possuindo no seu interior um ou dois nassos que impedem a enguia de sair. A fisga é composta por uma peça metálica constituída por cerca de 15 dentes, encavada numa fina haste de madeira com 4 a 5 metros de comprimento. Os dentes possuem um arpão que impede a fuga do peixe espetado. Para o transporte do pescado usava-se um cesto feito de vime, habitualmente designado de gigo das enguias. Durante a faina da pesca, por vezes as redes rompiam e não podiam ser utilizadas de novo sem que fossem previamente consertadas. Era comum serem os próprios pescadores a consertar as suas redes. No final da faina, após regresso ao areal, as redes eram postas a secar, bem como as cordas e restantes aprestos da pesca. Normalmente, nessa ocasião, o pescador procedia aos concertos necessários. Na posição de sentado, nos dedos de um dos pés o pescador fixa a rede, que é esticada por uma das mãos, enquanto a outra agarra a agulha com que refaz as malhas. Ligado à arte chábega, para o transporte de cabazes de peixe da praia para a terra e das redes e cordas para a praia, usava-se este carro, cangado por uma junta de possantes bois, os mesmos que tinham a árdua tarefa de puxar as redes. Estes carros tinham que se movimentar na areia. Para tal, não se podiam enterrar, pelo que possuíam rodas bastante largas para facilitar a tração. Primitivamente, essas rodas eram construídas apenas com madeira. Mais tarde, começaram a usar-se rodas idênticas, mas com um aro de ferro de considerável largura. As peixeiras da Mortosa partiam do areal da torreira de canastra à cabeça, com o peixe fresco do último lanço e corriam de casa em casa a apregoar sardinha ou carapau. Esta tarefa não era executada exclusivamente por mulheres, pois homens havia que, com as cangalhas ao ombro, vendiam o peixe. Das bocas das peixeiras saíam pregões e melancólicas canções enquanto percorriam a pé distâncias consideráveis dentro e fora do concelho. Algumas iam por Estarreja, Salreu, Canelas e Fermelã. Outras atravessavam a ria de Bateira, partindo da zona do chegado rumo a Sarrazola, Cacia, indo depois, muitas vezes até Angeja e Froços, havendo mesmo registros de terem chegado à Águeda. Mais tarde, de forma a facilitar as deslocações mais longas, alguns peixeiros e peixeiras começaram a utilizar carroças de burros. Para além de permitir chegar mais longe e mais rapidamente ao destino, as carroças possibilitavam o transporte de maior quantidade de peixe comparativamente ao que uma peixeira conseguia levar à cabeça. O peixe era transportado em caixas de madeira que se sobrepunham umas nas outras, cobertas por um oleado ou por uma peça de serapilheira umedecida. O peixeiro chamava os fregueses de um determinado lugar, soprando numa gaita metálica que produzia um som característico, anunciando a sua passagem. O junco, vegetação criada nas marinhas, era utilizado para fazer a cama dos animais no curral,
sendo depois transformado em estrume e usado na fertilização das terras. Depois de cortado, o junco ficava no juncal a secar cerca de 2 semanas, sendo posteriormente transportado para casa num carro de vacas quando o juncal era acessível por terra. Quando tal não acontecia, recorria-se ao transporte do junco para a ribeira mais próxima, numa bateira ou num barco moliceiro ou mercantil, consoante a quantidade em questão. Este trabalho de grande esforço justificava o ajuntamento de várias pessoas, familiares e vizinhos, para a sua realização. Da ribeira para casa, o transporte do junco era feito com o carro de vacas. Os lavradores tinham brio nas carradas, pelo que, além do volume da mesma, faziam sobressair os cantos, dando-lhe maior imponência. Esterco era o nome pelo qual era conhecido o estrume natural, conseguido após processo de fermentação do material com que se faziam as camas dos animais, junco, mato, palha ou caruma, e dos dejetos dos mesmos. As cinzas, o escasso, o moliço e o esterco eram as únicas substâncias utilizadas para a fertilização dos terrenos agrícolas, sendo estas espalhadas no campo antes deste ser lavrado. O carro de vacas, carregado de esterco, apresentado nesta cena, representa o início da preparação do terreno para dar lugar a uma nova sementeira. Designa-se por moliço o conjunto de cerca de 20 espécies de algas que crescem no leito submerso da Ria de Aveiro e se utilizavam como fertilizante em terrenos agrícolas. Sobretudo quando seco, o moliço é especialmente rico em cálcio, potássio, azoto e fósforo, nutrientes necessários à produção vegetal. A apanha do moliço era, noutros tempos, uma atividade paralela à agricultura, que adquiriu grande importância no século XIX, chegando a estabelecer uma economia agrícola próspera que atingiu o declínio em meados do século XX. Era vulgar encontrarem-se na Ria de Aveiro muitos barcos moliceiros que procediam à apanha do moliço. Esta atividade foi progressivamente decaindo devido fundamentalmente à imigração, a alterações socioeconómicas e ao aparecimento dos adubos químicos. Depois de ter sido espalhado estrume ou moliço no terreno, este estava pronto a ser lavrado. Os utensílios destinados à preparação da terra eram transportados de casa para o terreno num carro puxado por uma possante junta de vacas. Chegada ao terreno, a junta de vacas era desengatada do carro e engatada à charrua, iniciando-se depois a lavragem da terra. O terreno era lavrado segundo a sua maior dimensão, primeiro num sentido e depois no outro, com leivas contíguas e sucessivas. Depois de corado, com uns dias de sol, o terreno era gradado para que ficasse desprovido das ondulações das leivas da charrua e dos torrões. Esta tarefa era executada com auxílio da grade de madeira, também movida pelos mesmos animais. Depois de labrados os terrenos, iam os homens, munidos de grandes enxadas, cavar as beiras e os cabeceiros onde a charrua não chegava. Como o amanho da terra, feito pela charrua, era superficial, após alguns ciclos de cultivo, os terrenos começavam a ficar pobres de nutrientes devido à escassez de fertilização e era então necessário cavar a terra, revolvendo a que estava na profundidade para a superfície e vice-versa, operação que decorria em média de 3 em 3 anos. Como não era possível cavar os terrenos todos de uma vez, era costume os lavradores cavarem 2 ou 3 terrenos anualmente, conseguindo-se assim dar a volta a todos ao fim de alguns anos. Neste trabalho, despendia-se um enorme esforço físico, pelo que era feito por grupos de homens, os da casa, alguns familiares e outros que trabalhavam à jorna. Depois de estrumado, lavrado e gradado o terreno, procedia-se à sementeira, normalmente de milho, com o auxílio do semeador, podendo este ser de tração humana ou animal. Esta sementeira era feita em linhas equidistantes ao longo do terreno, cujo afastamento era definido e marcado pelo próprio semeador. Os primeiros semeadores possuíam apenas capacidade para um cereal, que era, neste caso, o milho. Mais tarde surgiram semeadores, como o que se mostra na recriação, com 2 reservatórios, um para milho e outro para feijão, fazendo-se a sementeira de ambos em simultâneo. Nem sempre se semearam os terrenos desta forma. Anteriormente o terreno era semeado a lanço, pela mão hábil do lavrador. Por muito experiente que fosse este, a sementeira não ficava ordenada, verificando-se milheiros muito juntos nos locais e falta deles noutros.
As sachadeiras eram mulheres que, com a ajuda da enxada e das próprias mãos, cavavam superficialmente o terreno e arrancavam as ervas daninhas da sementeira. Este trabalho poderia ser desenvolvido em diversas culturas, sendo o mais comum na do milho. Quando se tratava da cultura do milho, as sachadeiras procediam em simultâneo à tarefa de arrancar alguns pés que estivessem demasiado juntos, dando-se a esta operação o nome de arrelantar o milho. De manhã cedo, grupos de mulheres iam pelos caminhos fora para as terras retirar as ervas daninhas que, abafando e roubando os nutrientes ao milho, prejudicavam o seu normal crescimento. Estas ervas, depois de arrancadas, ficavam a secar sobre o terreno, vindo depois a ser novamente assimiladas por este como nutriente. Como esta operação era árdua e demorada, havia necessidade das mulheres retemperarem as forças, razão pela qual uma delas levava à cabeça um gigo ou açafate com a merenda. Com a evolução das técnicas agrícolas, as ervas das terras de milho passaram a ser arrancadas com o auxílio de um sachador, tornando mais célere esta operação e dispensando um elevado número de mão de obra feminina. Este era puxado por animais, vaca ou cavalo, indo um homem atrás a operar o utensílio. No caminho para o terreno, bem como no regresso deste, o sachador era, normalmente, transportado no carro de vacas ou carreta, conjuntamente com os aprestos respectivos. Nas terras altas, quando o milho começava a pôr o pundão, a bandeira, era necessário regá-lo. A água dos poços era elevada através de um sistema de tração animal a que se chamava nora ou engenho, que podia ser movido com recurso a uma ou duas vacas ou, em alternativa, a um cavalo. Estes, no seu movimento de rotação à volta dos poços, provocavam um movimento ascendente dos cabaços que traziam a água para a superfície, despejando-a no maceirão. A água era depois conduzida através de regadeiras formadas entre dois valos de terra ao local desejado para a rega do milho. Quando eram utilizadas vacas neste trabalho, estas, para além do habitual cofinho, usavam uma máscara designada de careta que as impedia de ver a vegetação que se encontrava ao seu redor para que não fossem tentadas a parar para a comer. Nos meses de julho e agosto, quando a espiga já tinha cabelo, barba de milho, isto é, quando a espiga já estava formada, era cortada a bandeira, que era dada a comer ao gado. A que sobrava, depois de murcha, era guardada no palheiro ou dentro do cabanal, para mais tarde também ser dada ao gado. A cena mostra um labrador com um carro de vacas que transporta molhos de bandeira murcha. Em agosto ou setembro, dependendo da altura da sementeira e do facto de ser um milho regadio ou não, o milho amadurecia. Quando a palha secava, era sinal que o milho estava criado. Então, de foicinha ao ombro e em grupo, os da casa, normalmente as mulheres, e uma ou outra vizinha ou jornaleira, dirigiam-se para o terreno a pé, por vezes de bicicleta, e começavam a cortar o milho. O milho cortado ia sendo colocado em pequenos montes designados de paveias. Mais tarde, o milho era carregado para o carro das vacas e levado para casa, sendo depositado no quinteiro onde ficava a aguardar a noite para a realização da cascadela. À noite, depois da ceia, tinha lugar a cascadela. O pessoal da casa saía para o quinteiro e, colocando-se à volta do monte de milho, dava início ao trabalho. Vizinhos, familiares e amigos compareciam, fazendo questão de ajudar. As cascadelas faziam as delícias da mocidade. Os moços, com o rosto oculto nos capuchos dos gabões ou envoltos em colchas, apresentavam-se disponíveis para colaborar e tentavam a aproximação às raparigas, sobretudo a alguma que tivessem debaixo do olho. Quem encontrasse uma espiga vermelha, segundo a tradição, tinha direito a cumprimentar todos os presentes na tentativa de conseguir arrancar um beijo das raparigas, desejo que, na maioria das vezes, não era correspondido, sendo até julgado abusivo. As varas eram utilizadas no terreiro agrícola para a construção de cabanais e como paus de meda.
Também eram usadas como vigas para as construções e como suportes em caramachões onde se apoiavam as videiras, normalmente de vinho americano. Estas varas, provenientes dos pinhais das redondezas, como tinham um comprimento bastante maior que o do carro, eram levantadas na dianteira por intermédio de uma andilha colocada entre os dois foeiros da frente para que não fossem em posição de ferir as vacas. Depois de uns quantos dias de sol na eira, as espigas ficavam secas, começando a verificar-se o desprendimento de alguns grãos de milho do canulo. Os homens, dispostos em duas colunas, colocadas frente a frente, malhavam as espigas com as pancadas fortes, alternadas e ritmadas dos moais. Depois de uma primeira volta, as mulheres com um ancinho separavam o milho solto do que ainda estava nas espigas, ficando o milho no monte e as espigas ainda com milho numa valeira, iniciando-se uma segunda volta e assim sucessivamente. Quase todos os grãos de milho eram assim separados do canulo. Depois de malhadas as espigas, o milho ficava a secar na eira. As mulheres desempenhavam agora um papel minucioso. Com as vassouras de giesta, varriam a eira juntando o milho que o ancinho não conseguiu arrastar, separando ao mesmo tempo os pedaços de canulos maiores. Outras crivavam os grãos, fazendo emergir as impurezas maiores, que eram retiradas à mão, deixando depois cair do alto aqueles grãos para dentro de uma maceira, aproveitando a ação do vento que separava as mais pequenas impurezas. Terminada esta etapa, o milho estava pronto para ser medido e guardado em caixas de madeira. Mais tarde, começaram a surgir dispositivos próprios para efetuar a limpeza do milho, que foram designados por erguideiras, tararas ou ventiladores. Todas as semanas, vindo da minhoteira, ul ou loureiro, passava o moleiro que levava o milho para moer, trazendo-o em farinha na viagem seguinte, depois de retirada a maquia que lhe era devida pelo serviço. Os mais pobres andavam apenas com um burro ou uma mula, que transportava em cima da albarda vários sacos de fornada. Mais tarde, os moleiros com melhores posses passaram a transportar os sacos de milho, farinha ou carolo em carroças puxadas por mulas com maior capacidade de carga, tornando assim mais fácil, mais leve e mais rápida a sua tarefa. Havia os que usavam apenas um animal, como representado na cena, e os que utilizavam 2 ou mesmo 4. Também existiam carroças cobertas com um oleado, esticado por uma estrutura metálica, que permitiam o transporte da carga mesmo em condições climatéricas adversas. Uma vez por semana, a mulher da casa, com farinha de milho e um pouco de farinha de centeio, amassava e cozia o pão, que era a base do sustento de toda a família. Numa maceira, colocava-se a farinha de milho e de centeio, que depois de amassada, era deixada a levedar. Quando se encontrava levedada e o forno previamente aquecido atingia a temperatura ideal, a massa era separada em porções, as broas, que eram colocadas dentro do forno a cozer. Parte do leite tirado das vacas não era vendido nem consumido, sendo deixado em recipientes cerca de 2 dias até a colher. Destinava-se o mesmo a ser amassado, processo que consistia na retirada da gordura do leite. Embora o fabrico do pão de milho fosse uma prática habitual em todas as casas de lavradores, havia quem cozesse em excesso, relativamente à necessidade do agregado, para rentabilizar a fornada, vendendo as broas depois pela vizinhança. As broas eram igualmente vendidas nas praças e feiras das proximidades. À semelhança de outros produtos, também as broas eram transportadas dentro de um açafate à cabeça pela vendedora. A canga é uma peça executada em madeira destinada a jungir os animais de raça bovina. A canga adapta-se diretamente ao carro e a alguns tipos de arados dotados de cabeçalho pela a posição de uma chavelha. Para se adaptar às outras alfaias, torna-se necessário intercalar entre elas e a canga uma camboa, utensílio que possibilita ainda outras utilizações.
As cangas são habitualmente feitas em madeira de eucalipto ou de langomeiro e são constituídas por um trapézio ao meio e 2 semicírculos nas extremidades, encimados com tufos de crina de cavalo. São decoradas com motivos tão diversos como figuras históricas ou flores, que são primeiro desenhadas com lápis e compasso e depois esculpidas em relevo com o auxílio de pequenos formões e goivas. Com o objetivo de ficarem mais vistosas, algumas são, depois, pintadas com cores vivas, tais como o azul, o branco, o amarelo, o verde, o vermelho, o laranja, entre outras. Os gigos ou cestos de vime eram usados para os mais diversos trabalhos agrícolas com especial relevo para os da era. Eram ainda em vime os gigos das enguias, os cestos de transporte das crianças nas bicicletas e os açafates, usando-se nestes 2 últimos os vimes descascados. Os vimes nascem de estaca e dão-se em terrenos úmidos. É comum encontrarem-se cepas de vime nas extremas de terrenos, nomeadamente junto a regueiras. Em janeiro de cada ano, depois de terem largado as folhas, os vimes são cortados e transportados para casa, onde posteriormente são escolhidos. Com os mais finos e mais pequenos, amarravam-se as videiras, utilizando-se os mais grossos para fazer os gigos. A tecelagem foi, até às escassas dezenas de anos, a mais generalizada das indústrias caseiras. Faz-se desde tempos antiquíssimos, sendo utilizadas técnicas que se têm mantido inalteradas no decorrer dos tempos. A arte da tecelagem doméstica consiste em entrelaçar fios com a ajuda de um tear. O uso do tear constituiu, no passado, um elemento fundamental das pequenas economias locais. Ganhou força com o desenvolvimento da indústria têxtil, afirmando-se hoje como arte tradicional. A matéria-prima utilizada na confecção artesanal consiste no aproveitamento de panos que manualmente são cortados em finas tiras. Como exemplo, destacam-se as mantas e as passadeiras que são confeccionadas pelas nossas artesãs nos teares manuais tradicionais de trama estreita e teia de algodão, na qual se entretecem tiras de pano. Nesta cena, além da tecedeira, são apresentadas mais 2 mulheres, uma a cortar o pano em tiras e outra a encher canelas. As esteiras não são mais do que uma espécie de tecido onde a urdidura é a bracinha e a trama a tabua ou bainho. A bracinha é uma finíssima corda feita com as mãos através da torção de fiteiras esfiapadas de junco macho ou junça. A tabua e o bainho, a primeira com folhas de secção achatada e o segundo de secção circular, são plantas que se dão em terrenos úmidos ou pantanosos da região. Depois de criadas, eram cortadas e transportadas para a era, onde eram espalhadas ficando a secar. No inverno, quando o trabalho nos campos não apertava, as mulheres dedicavam-se a fazer esteiras, montando para o efeito o cavalo, cavalete de madeira. A feitura das esteiras era, tradicionalmente, um trabalho feminino, enquanto que a bracinha era habitualmente feita por homens. As vassouras eram utilizadas para varrer o pavimento da casa e a eira, sendo nesta mais usada a vassoura de giesta, sobretudo para grandes áreas. A generalidade das vassouras eram feitas de junco. Junco é o nome comum dado a um grupo de plantas de hastes delgadas e flexíveis que se dão em terrenos úmidos ou até alagados. Apresentam um caule cilíndrico, de cor verde escura, encontrando-se facilmente na nossa região, nas marinhas. Para os cabos das vassouras eram utilizados pinheiros novos, cortados nos pinhais da terra, sendo os mesmos descascados e desprovidos dos ramos. A cena mostra a feitura das vassouras e 2 vendedoras com vassouras à cabeça.
O transporte de tração animal imperou um pouco por toda a parte e a Mortosa não foi exceção, tendo sido cá muito utilizada esta forma de deslocar pessoas e mercadorias. Algumas famílias de labradores possuíam carroças para uso próprio, puxadas por um burro, cavalo, mula ou macho, na qual se faziam transportar, podendo também nela levar alguns produtos hortícolas. Esta cena apresenta uma deslocação numa carroça de um casal de labradores em trajes de trabalho. O camponês, aldeão da Mortosa, e a camponesa, mulher da Mortosa, quando saíam para as feiras e romarias, trajavam de forma opulenta, ostentando os seus enormes chapéus, respectivamente a baromba e o chapeirão, fazendo jus à sua condição de labradores de considerável poder económico. Nas suas deslocações, quando a distância o impunha, utilizavam a carroça ou a carruagem, normalmente conduzida por um criado da casa encarregado dessas lides. Algumas famílias com mais posses dispunham já de um coche, carro destinado apenas a passeio, dotado de 4 rodas, sendo as da frente articuladas, todas elas revestidas a borracha, o que fazia com que o transporte fosse mais cómodo e silencioso. Várias destas famílias dispunham de criados, os cocheiros, que tratavam do coche e dos respectivos animais, tendo também a tarefa de conduzir a carruagem enquanto as pessoas da família desfrutavam do passeio. A cena representa os filhos de labradores abastados quando se deslocavam às romarias, vestidos com os trajes habitualmente usados nessas ocasiões festivas. O trabalho agrícola era duro e penoso, seguindo um ciclo anual bem definido, que obrigava a uma dedicação contínua por parte daqueles que trabalhavam nesta atividade. Ainda assim, esta rotina era pontuada aqui e ali por momentos de descontração e diversão, proporcionados pelas festas e romarias das redondezas. Estes acontecimentos festivos ocorriam maioritariamente nos meses de verão e eram propiciadores do convívio entre gentes de várias proveniências que se reuniam nos lugares de romaria. A cena recriada mostra um casal, em trajes de romaria, conduzido por um dos criados da casa, a caminho, quiçá, da Senhora do Desterro ou da Senhora de Entráguas. O povo marião foi sempre profundamente religioso, participando ativamente nas cerimónias de culto levadas a cabo nas respectivas igrejas, nomeadamente na Eucaristia Dominical. Dada a dispersão de alguns dos nossos aglomerados populacionais, as pessoas dos lugares mais distantes, quando vinham à igreja, utilizavam o coche como meio de transporte quando a ele tinham acesso. A cena apresenta um casal com traje de ver a Deus ou de domingar, uma indumentária de maior dignidade usada exclusivamente para ir à igreja, que é conduzido por um criado da casa. Dependendo da distância e das condições económicas, os coches eram também utilizados por noivos e convidados no dia do casamento, no transporte para a igreja, assim como no regresso. Os coches foram utilizados até meados do século XX, altura em que, aos poucos, foram sendo substituídos por veículos automóveis, nomeadamente os táxis ou carros de praça, como aqui eram conhecidos. Atualmente, há ainda noivos que fazem questão de utilizar este meio de transporte de tração animal no dia do seu casamento, recuando assim ao tempo dos seus avós ou bisavós. A cena recriada apresenta um casal de noivos no regresso da igreja após a cerimónia do casamento.